Boa noite, meu nome é Jaiane Costa e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Substituição da farinha de peixe pela farinha de inseto Tenebrio molitor em dietas para juvenis de acará-bandeira. A produção de peixes ornamentais é um importante segmento global da aquicultura e teve início no Brasil na década de 1920, dando destaque às espécies amazônicas. Podemos aqui mencionar uma das mais buscadas no mercado aquarista, que é o caso do acará-bandeira. Ele é nativo da bacia amazônica e extensivamente distribuído pela América do Sul. É um ciclídeo de água doce e responsável por alta movimentação monetária no mundo todo, devido à sua beleza, habilidade reprodutiva, adaptabilidade ao cativeiro. Pouco se sabe a respeito das suas exigências nutricionais, embora haja muitos trabalhos falando sobre a variabilidade da espécie. Tem-se buscado, atualmente, fontes proteicas alternativas à farinha de peixe. E a farinha de inseto tem se destacado como uma fonte alternativa, devido à sua alta capacidade de conversão de resíduos em biomassa e sua alta produtividade em pequenas áreas, prejudicando menos o meio ambiente. Com isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a substituição da farinha de peixe pela farinha de inseto Tenebrio molitor em dietas para juvenis do peixe ornamental acará-bandeira. Foram utilizados 200 juvenis de acará-bandeira, distribuídos em 20 aquários de 90 litros, com uma densidade de 10 peixes cada. A aeração e o aquecimento eram constante e individual, e o delineamento foi em blocos casualizados, sendo cada faixa de peso um bloco, sendo considerado leve de 1 a 1,17 gramas e pesados de 1,18 a 1,38 gramas. Foram testados 5 tratamentos com 4 réplicas cada, e os tratamentos eram níveis de substituição da farinha de peixe pela farinha do inseto, sendo de 0 a 100% esse nível de substituição. Foram alimentados até a saciedade aparente por um período experimental de 80 dias. As dietas experimentais foram isoproteicas e isoenergéticas, com um nível de proteína bruta de 37% e um nível de energia bruta dentro dos 4.000 quilocalorias. Após o período experimental, os parâmetros de desempenho foram avaliados, sendo eles consumo de ração aparente, ganho de peso diário, conversão alimentar aparente, taxa de crescimento específico, fator de condição de Fulton e taxa de sobrevivência. Os resultados desses parâmetros nos mostram que, para consumo de ração aparente, fator de condição e taxa de sobrevivência, não houve diferença significativa. A mortalidade apresentada no experimento foi diretamente ligada ao fato da espécie ser muito territorialista, então eles competiam por espaço e alimento. Já para os parâmetros ganho de peso, taxa de crescimento específico e conversão alimentar aparente, houve diferença significativa. Aí a gente pode observar que, nos níveis de 75% e 100%, os valores foram inferiores a 25% e 50%. Uma característica pode ser o fato da farinha do inseto ter um alto nível de lipídio. Estudos realizados com truta arco-íris concluem que pode ser usado até um nível de inclusão de 50% da farinha do inseto sem perdas significativas no desempenho do peixe. Já para a tilápia do Nilo, inclusão de 25% e 43% não foi verificado consumo de ração aparente, havendo uma redução do peso final, como foi relatado nesse presente estudo. Assim como para o robalo europeu, níveis de 25% e 50% relatam que pode-se utilizar, sem prejudicar o desempenho dos peixes, 25% de inclusão da farinha do inseto Tenebrio molitor. Com isso, os resultados obtidos nesse trabalho indicam que 25% da farinha de peixe pode ser substituída pela farinha do inseto em dietas para juvenis de acará-bandeira, sendo a farinha do Tenebrio molitor considerado um ingrediente alternativo viável para a substituição da farinha de peixe. Obrigada!